primeiro ponto que a gente precisa se preocupar quando a gente vai fazer uma cirurgia plástica. As mais tradicionais, né? Então as mulheres vão sempre pensar numa lipo, colocar silicone, peito, prótese, né? Às vezes até glúteo e tudo mais, às vezes fazer lipo nas pernas, tem alguns casos. São as mais comuns que a gente vê. Para homem, eu acho que é mais lipo, né? E algumas de face. Tá, perfeito. Algumas faciais também. Legal. O que você diria que é preciso pensar primeiro quando você vai fazer uma cirurgia dessa? Como você se prepara? Tá, primeiramente a gente precisa analisar o estado nutricional daquela paciente. Como que tá a ingestão dela de macro e de micronutrientes, é de extrema importância, porque eu preciso saber como que ela está nutricionalmente para fazer aquela cirurgia, porque como é uma cirurgia invasiva, independente do tamanho da cirurgia, ela é invasiva, a gente vai ter perda de líquido, vai ter perda de sangue, e nesse sangue a gente tem células de defesa, de imunidade, então acaba que ela vai ficar com a imunidade um pouco mais comprometida, e antes de iniciar a cirurgia, pelo menos uns 30 dias antes, a gente faz uma análise dos exames, alguns marcadores são bem importantes, como também a questão de estresse. Se essa paciente está muito estressada, se essa paciente está muito ansiosa, a gente precisa fazer uma correção antes da cirurgia plástica, porque logo depois e até mesmo durante a cirurgia, esse processo estressor, ele vai acontecer também. Então, isso pode prejudicar a cicatrização. Como que a pessoa precisa estar, que eu digo de composição corporal, pensando que ela vai fazer alterações ali, né? Ela, apesar dela fazer a lipo, ou apesar da abdominoplastia, enfim, qualquer coisa desse sentido, que vai melhorar a estética do corpo dela, como que ela precisa estar? Porque se a pessoa estiver muito obesa, ela pode fazer essa cirurgia? Não, todos os médicos, eles pedem para que as pacientes estejam no máximo com IMC até 30. Quanto mais próximo de 25, melhor ainda. E o que significa esse IMC? É o índice de massa corporal. E a gente chega nesse cálculo através de uma equação, que a gente faz o peso dividido pela altura ao quadrado. Esse é um parâmetro que a gente usa de forma universal para saber o estado nutricional daquela pessoa. Se ela está com baixo peso ou se ela está com eutrofia. Eutrofia significa estar dentro do normal, ou se ela está com sobrepeso ou obesidade. Se ela estiver com esse IMC no máximo até 30, que é o aceitável, digamos assim, ela está liberada para fazer a cirurgia. Se ela estiver acima disso, o que pode acontecer? Pode acontecer complicações durante a cirurgia, o resultado pode ser insatisfatório, porque não vai ficar uma estética legal, porque ainda tem muita gordura ali, e também ela pode ter problemas depois no pós, porque ela não vai conseguir se alimentar direito, e quando ela voltar a se alimentar, e se ela não mudar essa alimentação antes, aquela estética dela vai voltar. Então, por exemplo, se ela fizer uma lipo, vai ficar ali com o abdômen chapadinho, mais retinho. Se ela não fizer uma preparação antes, esse peso vai voltar e ele vai ficar acumulado naquela pele que foi retirada, naquela pele que foi costurada. Então não vai ficar uma estética agradável. Assim como eu já atendi algumas pacientes que fizeram cirurgia há anos atrás e foram fazer uma cirurgia de retoque. Como elas não tiveram essa orientação antigamente, porque antes não tinha essa preocupação com a nutrição, elas acabavam fazendo muito retoque, tinham alguns problemas de cicatrização. Então é bem importante se manter com esse IMC o mais próximo de 25 possível. Eu sei que não é tão comum, mas as mulheres ou os homens que estão abaixo do peso, muito abaixo do peso, também é prejudicial? Pode ser prejudicial? Pode ser prejudicial justamente por conta daquela questão que eu falei da imunidade. Ele pode não estar apto porque vai ter muita perda de sangue. Então, por exemplo, uma pessoa que está abaixo do peso, uma mulher, por exemplo, ela quer colocar uma prótese de silicone e fazer um enxerto no glúteo. É recomendado que ela ganhe um pouco de gordura, porque vai precisar de espaço pro médico conseguir manusear também os equipamentos, conseguir fazer os cortes, para então colocar a prótese ou então fazer enxerto no glúteo. E enxerto no glúteo precisa, assim, de gordura para fazer, né? Não o próprio silicone, mas a gordura para fazer no glúteo. Então, ele precisa de espaço para ele conseguir até mesmo manusear os equipamentos. E a dieta, quando você vai pensar numa dieta para pré-operatório, a gente vai falar primeiro sobre o pré, né? Vamos falar bastante sobre o pré agora. Porque
Porque às vezes a pessoa fala, eu vou emagrecer o máximo que dá, vou secar o máximo que dá, pra quando chegar na cirurgia, aí a lipo vai ficar estralando. Sim. Como que funciona? Não pode funcionar dessa forma, inclusive é uma orientação que eu sempre faço para os pacientes antes. Cirurgia plástica não pode fazer uma dieta de emagrecimento antes, ou seja, uma dieta com déficit calórico. Por quê? Vai entrar essa questão da perda de sangue, a gente vai perder células da imunidade, a paciente já tem a tendência de ficar mais fraca. Fora que o intestino sempre acaba ficando comprometido por conta dos medicamentos analgésicos, opioides. Então a gente vai gerar uma constipação, aquela paciente ela vai ficar inflamada, então a gente precisa cuidar com o quê? A quantidade de nutrientes, então a dieta ela precisa ser hipercalórica e hiperproteica. Por que ela precisa ser dessas duas formas? Uma porque é a proteína que vai fazer a recuperação do tecido, então é ela que vai ajudar a gente a fazer uma cicatrização adequada. E hipercalórica porque a gente também precisa do carboidrato. Tem muitas mulheres que querem, né, vou fazer uma low carb, vou fazer um jejum intermitente antes da cirurgia para conseguir emagrecer. Não é a intenção. Pelo menos 30 dias antes, a gente precisa fazer essa dieta hiper, a gente chama de hiper, porque são as duas classificações, e ela precisa ter todos os macros e micronutrientes ali envolvidos, inclusive a suplementação também, justamente por conta dessa baixa imunidade, essa fraqueza que ela vai sentir depois, isso é normal. Agora, se ela tá, ou ele tá um percentual de gordura alto, acima de 30, e precisa vir limpando, precisa vir perdendo gordura, precisa de um preparo maior de tempo para fazer esse déficit calórico, entrar no IMC adequado para a cirurgia, para depois fazer essa dieta hipercalórica, né, de 30 dias. Justamente. Inclusive, eu tenho pacientes com essa situação que iniciaram o processo de emagrecimento lá em janeiro e estão operando agora em junho, julho, na verdade agora já agosto, né, que estão operando agora. Então, o que eu determino, né, vamos fazer um processo de emagrecimento de 3 meses, então adia essa cirurgia. O bom é que a paciente ela vai ficando mais calma conforme o tempo vai passando. Adia essa cirurgia para pelo menos 6 meses, pra gente fazer um processo de emagrecimento durante 3 meses, depois vir aumentando aos pouquinhos a dieta e observando também os marcadores. Com isso, eu consigo fazer uma excelente correção nutricional, do estado nutricional dessa paciente, e ainda consigo fazer ela perder gordura para que ela tenha um resultado ainda melhor na cirurgia e até no pós-cirúrgico. É interessante, né? Porque tem pessoas que marcam a cirurgia, ou pelo menos prevêem a cirurgia, já fecha com o médico e tudo mais, ela não tem nem data, mas vamos se preparar para lá, e aí sim ela se prepara, mas antes disso não se preocupava com isso, né? Interessante, porque às vezes é um start ali que faltava para a pessoa, um comprometimento maior para que ela realmente se envolva na dieta, ou comece uma dieta nova, ou aprenda a comer corretamente, né? Fazer uma dieta correta, para depois, e a cirurgia serve como motivador. Isso, serve como motivador, porque antes ela nem pensava em comer mais saudável. E aí, quando no consultório eu explico os motivos, né, pelo qual ela precisa seguir aquela dieta, e ainda consigo mostrar para ela os contras dela não seguir, ou seja, as consequências, ela consegue virar uma chavinha ali na cabeça. Bom, então eu vou usar a cirurgia para agora começar um estilo de vida mais saudável, porque é necessário, tanto no pré quanto no pós, ter um estilo de vida mais saudável, para seguir pro resto da vida. Então fica ali também, para mim como profissional, conseguir reforçar ainda mais para ganhar uma paciente para uma vida mais saudável, não só para cirurgia, porque tem muitas pessoas que acham, né, a cirurgia plástica é o caminho mais fácil para eu ficar magra. Nem sempre. Porque, por exemplo, eu preciso ter esse IMC como parâmetro, né? Quanto mais próximo de 25, melhor. Então, nem sempre a cirurgia acaba sendo mais fácil. Provavelmente, para algumas pessoas, é um caminho um pouco mais difícil, porque tem a fase de recuperação, tem a fase de ficar um pouco mais em casa, quietinha, para depois ela mostrar os resultados. E aí, sim, ela manter bons hábitos para continuar tendo ali o resultado da cirurgia.